Graça e paz, meus queridos irmãos, um excelente domingo para você, ótimo dia na presença do Senhor, mais uma vez para louvarmos, para adorarmos, para pensarmos um pouco na palavra de Deus, naquilo que Ele tem para nós, naquilo que Ele tem preparado para nós. Nada como começar o domingo, já pensando, já meditando um pouco na palavra do Senhor, não é? Nós começamos no domingo passado, um ciclo falando sobre a carta de Hebreus. Nós vamos estudar agora, nos próximos domingos, essa carta de Hebreus, esse livro que é muito importante, muito interessante, muito atual para os nossos dias, responde muitas questões para o tempo de hoje. E Hebreus é um livro que nós não costumamos ver muitos estudos, muitas mensagens sobre esse livro, que é um livro que traz aí alguns temas difíceis, alguns temas complicados, e nós vamos ter a oportunidade, então, de estarmos estudando, pensando um pouco nesse livro e trazendo lições para o nosso dia de hoje, para o nosso tempo de hoje. Importante, sempre quando nós lemos, estudamos a palavra de Deus, é pensarmos e fazermos as aplicações para o nosso tempo, para o nosso dia a dia, e assim seguimos na nossa caminhada, não é? Então, nós começamos na aula passada fazendo um panorâmico sobre o livro, uma introdução mesmo, uma introdução panorâmica sobre o livro. Então, a carta de Hebreus, ela traz como tema central a superioridade de Cristo. Então, esse é o tema central da carta de Hebreus. Tudo gira em torno da superioridade de Cristo, e nela o autor se dedica a mostrar que Cristo é superior a todos os elementos do culto, no templo, à lei, aos profetas, sobre todas as coisas que existem, coisas visíveis, coisas invisíveis, porque Ele é o Filho de Deus. Então, a preocupação desse autor foi justamente levar esta convicção para os leitores, para que possam permanecer firmes em Cristo. Então, nós comentamos no domingo passado, que os leitores originais, o público original dessa carta, eram hebreus, eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Há uma linha de estudo que interpreta que entende que esse público original era composto por pessoas ligadas ao sacerdócio, então pessoas muito conhecedoras da lei, e eles haviam se convertido ao cristianismo e sofriam diversas pressões, tanto dos que não eram judeus, como principalmente dos judeus, a que voltassem ao seu sistema religioso anterior, voltassem às práticas do judaísmo. E por causa disso estavam sofrendo várias pressões, várias represálias, e alguns estavam desejando voltar aí para o seu estado anterior. Então, a grande preocupação do autor é justamente essa: ensinar e mostrar a esses cristãos, a esses novos crentes, a esses novos cristãos, que eles realmente estavam no caminho certo e que Cristo é superior a todas essas coisas, a fim de que eles não retrocedessem, não voltassem para as suas práticas anteriores. Então, esse foi o panorama que nós traçamos na última aula, foi isso que nós conversamos, e ao longo dos estudos, nós vamos nos aprofundando em cada tema, em cada situação, e trazendo as aplicações. Então, hoje nós vamos falar sobre a supremacia de Cristo. Nós vamos iniciar o estudo na carta aos Hebreus, no capítulo 1, onde nós vamos ler dos versos 1 ao verso 14. Então, nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo 1 de Hebreus. Então, você pode acompanhar na sua Bíblia se quiser, ou pode nos acompanhar por aqui mesmo, né? A palavra de Deus diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade,
nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos jamais disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: Aquele que a seus anjos fez ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho: O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. E ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, este é o texto de Hebreus, capítulo 1. É um texto que traz aí algumas informações, já traz algumas informações a respeito de Deus, a respeito da divindade de Jesus, a respeito da divindade de Cristo. Jesus é Deus, Cristo é Deus. E fala também sobre os anjos, fala sobre a eternidade, traz muitos temas aqui nesse capítulo que estão inclusos aqui, muitos temas importantes para a nossa fé. Então, logo de início, o autor ele já começa afirmando que Deus se comunicou, que Deus se revelou, que Deus falou. Logo lá no versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então Deus se comunica. Então nós temos um Deus que se comunica. E aquilo que nós sabemos a respeito de Deus, tudo que nós sabemos sobre Deus, foi por causa da revelação. Foi por causa dessa revelação. Foi por causa daquilo que Ele mesmo quis falar de si, aquilo que Ele mesmo quis revelar a respeito de si. Então, tudo que nós sabemos foi por causa dessa revelação. Revelação essa que muitas vezes foram feitas de muitas maneiras, em vários momentos, e a diferentes pessoas que foram mensageiras de Deus ao longo do tempo. Então Deus falou através de visões, Deus falou através de sonhos, Deus falou através de aparições, as teofanias, Deus falou através dos anjos, Deus falou através dos atos poderosos e também Deus falou através de homens que foram escolhidos por Ele. Então, até que a revelação se completasse, até que a revelação toda se completasse, levou muito tempo, foram muitos anos, muito tempo foi para que isso acontecesse. Foi um período em que o ser humano foi amadurecendo, foi sendo preparado e foi recebendo, então, aos poucos, essa revelação, até o momento em que é a plenitude do tempo, que a Bíblia fala em Gálatas 4, chama de a plenitude do tempo, em que Jesus vem, e Jesus vem, então, revelando o Pai. Então, em Jesus nós temos a revelação completa de Deus. Então, a última palavra da revelação, a última palavra sobre a revelação está em Jesus, está em seu Filho Jesus. Em Jesus, Deus se revela plenamente, fazendo-se presente, fazendo-se visível, fazendo-se palpável, e habitou
com todos os homens, e habitou com os homens, habitou entre nós, conforme João diz no Evangelho, no capítulo 1, versículo 14, que Deus habitou entre nós. Então Deus completa essa revelação através do seu Filho, que é apontado aqui no texto de Hebreus como o resplendor da sua glória, a sua expressa imagem. Então, se alguém quiser ver Deus, olhe para Jesus. Olhando para Jesus, verá Deus. Um dos discípulos, Tomé, pede para Jesus mostrar, ele pergunta, Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, há quanto tempo vocês estão comigo e ainda não viram o Pai? Eu e o Pai somos um. Então, aqui nós temos, então, a informação de que Jesus é a manifestação de Deus, Jesus é o próprio Deus. E Jesus manifesta isso, então, manifestou a sua santidade, manifestou a sua divindade, demonstrou que é Deus de várias formas. Então, a primeira foi ao ser tentado e permanecer sem pecado. Então, nenhum homem, todos nós já nascemos no pecado. Todos nós nascemos pecadores. É o que a palavra de Deus diz, que em pecado fui gerado, desde o ventre da minha mãe. Então, nós somos pecadores. Mas Jesus, sem pecado, foi tentado em todas as coisas, e por nós suportou essas tentações e permaneceu sem pecado. Isso é muito importante, porque se Jesus tivesse pecado, o seu sacrifício não teria valor algum. O sacrifício de Cristo nos leva à salvação justamente porque ele não tinha pecado, ele não teve nenhum pecado, então pôde pagar o justo pelo pecado do injusto e receber, então, o nosso pecado ali na cruz, sem ter um pecado sequer. Então, Jesus também manifestou a sua divindade, manifestou o seu poder, manifestou que é Deus através dos milagres que ele fez. Quantos milagres que Jesus efetuou? Milagres na natureza, milagres sobre as enfermidades, milagres que ele fez sobre a morte, ressuscitando várias pessoas, sobre os demônios, sobre a sua autoridade sobre os demônios, que o viam e manifestavam em alguns momentos quem ele era, e ele mandava com que eles se calassem e expulsavam todos eles, e através da sua ressurreição e da sua ascensão. Então, a ressurreição e a ascensão é para não deixar dúvidas que Jesus realmente é Deus. E sabendo de tudo isso, aqueles hebreus cristãos poderiam ficar firmes na fé, sabendo que Jesus realmente era o Filho de Deus. Veja que essas informações foram muito válidas, muito importantes para aquele grupo de pessoas que se converteram recentemente, haviam se convertido recentemente ao cristianismo. Mas é uma informação que ela é muito importante para nós hoje, uma informação muito importante para os dias de hoje. Os dias em que muitas seitas, muitas pessoas têm levantado, questionando a divindade de Deus, questionando a divindade de Jesus, questionando se realmente ele é Deus ou se ele é apenas um ser iluminado, como dizem, ou alguém que recebeu um poder provisório por um momento, ou um profeta. Então, nós temos aqui na palavra de Deus a demonstração clara de que Jesus é Deus. Então, o texto ele fala dessa supremacia de Cristo, ele fala sobre essa supremacia de Jesus sobre todas as coisas, ao afirmar que através dele foi feito todo o universo. Foi Jesus quem criou todo o universo, e isto mostra que Jesus não é um ser criado. Foi ele quem criou todo o universo, E a palavra, ali no momento da criação, quando se diz a palavra, está se referindo a Jesus, o Verbo de Deus. Então, ele não é um ser criado, mas ele é o Criador. Então, Jesus é o agente criador de todas as coisas. Portanto, o próprio Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus. Então, ele reflete a glória de Deus. Então, o Pai fez resplandecer a sua glória na pessoa de Jesus. Em outras palavras, como diz Colossenses 1,15, Jesus é a imagem do Deus invisível.
Então é o que nós dissemos, quem vê Jesus, vê Deus. Quem viu Jesus, quem andou com Jesus, andou pessoalmente com o próprio Deus. Como nós andamos hoje de uma forma não visível, não espiritual, não material, mas espiritual, quando Jesus está conosco, habitando no nosso coração. Jesus é o Emanuel. É o Deus conosco que veio para habitar entre nós e hoje habita no coração das pessoas que o recebem, daqueles que o recebem como Senhor e como Salvador de sua vida. E além de Criador, Jesus ele é o sustentador de todas as coisas. Então o mundo está sobre as suas mãos, todo o universo está sobre as suas mãos. Nada acontece sem sua permissão, sem o seu aval. Então ele é o sustentador de todas as coisas, é ele quem mantém, é ele quem dirige, é ele quem guia e é ele quem sustenta tudo através da sua poderosa palavra. Jesus é ele próprio é quem nos purifica dos nossos pecados por meio do seu sacrifício. Então ele é superior também ao sacrifício o sacrifício dos animais que era feito pelos sacerdotes. Então ele é essa pessoa que nos purifica de todos os pecados e por isso nós somos salvos, sendo o seu sacrifício superior, o único capaz de nos salvar. E é o grande vitorioso que está sentado à direita de Deus. Isso quer dizer o quê? Que a sua obra é aprovada e que ele é eterno, o nosso sumo sacerdote, rei e senhor. Então Jesus, ele tem todas essas funções, sacerdote, rei e senhor, ele governa tudo, ele é eterno, como no texto que nós acabamos de ler, e ele está à direita de Deus, indicando o quê? Que ele tem todo o poder, toda a majestade, toda a supremacia. Isso depois, ao longo da carta, o autor ele volta nesses temas e ele vai esmiuçando ainda mais esses temas, né? Então, o texto aqui ele fala que Jesus, que Cristo é superior aos anjos. Então, já mostrou que ele é Deus, já mostrou que o seu sacrifício é superior, já mostrou que através dele nós temos a salvação. E agora o autor ele fala que Jesus ele é superior aos anjos, né? Então já vimos que ele é superior que ele é a revelação do Deus, superior aos profetas. E agora, nos versículos 4 até o final do capítulo, até o versículo 14, ele vai se dedicar a mostrar a superioridade de Jesus em relação aos anjos. Por que ele faz isso? Porque os hebreus, os judeus, eles acreditavam, eles tinham uma crença muito forte na questão dos anjos, o que a teologia chama-se angelologia. Eles acreditavam na angelologia diferenciada, bem complexa e bem complicada. Eles acreditavam que a revelação contida na lei de Moisés, ela foi dada a Moisés por intermédio de anjos. Então, na crença judaica, foram os anjos que entregaram a lei para Moisés. Eles entendiam também que os anjos ocupavam uma posição muito elevada, uma posição de destaque muito grande, e que eles eram usados porque eles eram usados por Deus. Então, eles tinham um status e uma elevação muito grande. E por isso havia uma tendência muito forte para adorá-los. Nós, quando pegamos alguns textos, principalmente do Antigo Testamento, quando aparece a figura de um anjo, é comum vermos que alguns profetas, algumas pessoas se prostrarem diante desses anjos. Mas esses anjos, anjo algum, em momento algum na palavra de Deus, recebe essa adoração. Eles mandam eles levantarem, repreende-os, fala para eles adorarem a Deus, não a eles. Anjos não recebem adoração justamente porque entendem o seu lugar. Mas havia essa crença que levava as pessoas muitas vezes a adorá-los. Então eles acreditavam que os anjos possuíam um conhecimento muito superior aos homens, que eles conheciam o futuro,
que eles ouviam coisas que Deus falava, e aí havia até uma fala que eles ficavam atrás das cortinas, anjos esbilhoteiros, ficavam atrás das cortinas ouvindo aquilo que Deus conversava, então eles sabiam de muitas coisas. Então, aí também havia essa questão da reverência para ver se de repente alguém era favorecido, sabendo aí de alguma dessas coisas que supostamente os anjos ouviam Deus falar, né? E por causa disso multiplicavam-se muitas essas crenças a seu respeito. Aí foi aí que inventaram nomes, trouxeram nomes que foram atribuídos a eles, sendo que a Bíblia só nomeia o anjo Gabriel e o arcanjo Miguel, mas foi nessa época, nessa crença que surgiram diversos nomes de anjos, que ainda hoje nós vemos circulando por aí. E foram atribuídos, então, muitas qualificações a eles que não são autorizadas pela Bíblia e que não passam de crenças e de lendas. Foi por isso que o autor ensinou que Jesus é superior aos anjos e que quem conhecia Jesus não precisava de nenhum anjo mediador, pois o Filho é superior a todos eles. E aí ele destaca a diferença entre os anjos e Jesus. Ele destaca a diferença entre os anjos e o Filho de Deus. Então é importante, isso é uma coisa muito importante de nós entendermos e estudarmos, porque hoje nós vemos muito forte essa crença na questão dos anjos, e nós vemos algo se aproximando muito daquilo que era a crença daquele tempo, até nos meios... nos ditos meios evangélicos, há lugares em que os anjos voam de um lado para o outro, trazem isso, trazem aquilo. Então, há uma certa adoração, num outro momento nós vamos conversar sobre isso, mas há uma certa tendência a isso. Então, aqui o texto ele rebate muito isso. Então, vamos às comparações que o autor fez. Então, primeiro, os anjos são criaturas e são servos, mas Jesus aqui é apresentado no texto como filho. Enquanto ele apresenta os anjos como servos, ele apresenta Jesus como filho. A segunda é que quando Jesus voltar, os anjos o adorarão publicamente. Os anjos cumprem seu serviço de forma material e de forma temporal. Então, eles agem no tempo e no espaço, na matéria, conforme Deus determina para eles. Mas Jesus exerce um ministério que é espiritual e um ministério que é eterno. O próprio texto fala dessa eternidade de Jesus. Porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Lá no versículo 12. Então, mostra isso. Os anjos são seres criados, mas Jesus é o Criador eterno e imutável. Jesus não muda, nada faz com que ele mude. Nenhum anjo recebeu o privilégio de sentar-se à direita de Deus. Somente Jesus, que é o Filho. E quando nós lemos nesse texto, sentar-se à direita de Deus, aqui ele está usando uma linguagem de época, uma linguagem que trazem a ideia do imperador, traz a ideia de alguém que governa com poder, e Jesus, então, está ali à destra, recebendo todo o poder do Pai. É isso que quer dizer quando nós lemos, então, Jesus assentado à direita, está se referindo àquele que tem todo o poder concedido pelo Pai. Então, os anjos são criados. Nenhum anjo recebeu o privilégio de sentar-se à direita de Deus, já disse. Jesus é o Filho. E quando aqueles cristãos reconheceram essa superioridade de Cristo sobre os anjos, quando eles perceberam que Jesus é Deus, quando eles entenderam que Jesus estava acima dos anjos, então eles entenderam que realmente Jesus é quem merecia a fé, a obediência, a fidelidade e toda a adoração. Então eles começaram a entender que realmente Jesus é o Senhor e que é o único que é digno de adoração. E aí vale para nós pensarmos também nessa questão, pensarmos na questão da superioridade de Cristo sobre todas as coisas, sobre os anjos, sobre a humanidade, sobre os elementos, sobre todas as coisas.
E pensarmos muito nessa questão dos anjos, porque há lugares, há pessoas que têm os colocado na categoria como semideuses, quando são apenas mensageiros que são usados por Deus. E nós precisamos estar atentos a quem nós estamos adorando, se há o Criador ou se há a criatura. Então, a partir do momento que começamos a pensar de uma outra forma e colocá-los num patamar diferente, estaremos também adorando a criatura, pois eles são seres criados por Deus. Então, muita gente tem feito, está com a motivação certa, porém feito a coisa errada. Então, nós devemos ficar atentos em relação a isso também, tomarmos cuidado para que a nossa adoração toda seja voltada exclusivamente para o nosso Deus. Então, só para nós fecharmos, para nós finalizarmos, Jesus é a revelação perfeita, é a revelação definitiva de Deus, o que garante que a fé que está firmada nele é superior a todo e qualquer sistema religioso que possa existir. Essa fé firmada apenas em Cristo, como Senhor, sendo Ele o próprio Deus, ela supera todo e qualquer sistema religioso, toda e qualquer coisa que venha a colocar a fé, direcionar a fé para outras coisas que não sejam exclusivamente o Filho de Deus. Então, nós também devemos estar bem atentos a isso. A pergunta que fica para nós é essa: aonde nós temos depositado a nossa fé? Aonde nós temos depositado a nossa confiança e a quem nós temos realmente adorado? A Deus, aos homens, ao sistema, à denominação ou a mim mesmo? Então, que Deus esteja nos abençoando para que nós possamos crer cada vez mais que Jesus Cristo é o próprio Deus e que Ele comanda toda a história. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar para nós terminarmos. Senhor Jesus, nós queremos Te louvar porque o Senhor é Deus. Nós Te adoramos porque o Senhor está sobre todas as coisas, acima de todas as coisas e tem o controle total do universo. Te agradecemos porque um dia o Senhor quis caminhar conosco, quis tornar-se homem para estar conosco e nos oferecer tão grande salvação. Nos abençoa, Senhor, para que a nossa fé esteja centralizada em Ti e na Tua obra. É o que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente domingo na presença de Deus.